né, um sumário de touros, né? Vocês deram uma olhadinha, não sei se vocês tiveram tempo de olhar lá direitinho. O que acontece? Aquilo é só para vocês ir familiarizando com como funciona o sumário de touros, né? Sumário de touros, antigamente a gente pegava eles, né? Quando a gente ia em algum evento, alguma coisa assim, né? Eu já mandei, por exemplo, e-mail para as empresas, né? E elas, né, para as centrais de inseminação e elas mandam para a gente. Hoje você pega tudo pela internet, né? Aquela história de não ficar mais imprimindo, né, nada, né? Fica muito mais fácil pegar tudo em PDF, você está ali na mão ali, né? No celular, fica muito mais prático, né? Bom, então, só para vocês terem noção, enquanto o pessoal vai entrando aqui, é, vou mostrar para vocês, por exemplo, o sumário de touros aqui da Gensis, né? Que era a antiga aliança, né? Antiga Delta, né? Delta G. Hoje eles juntaram tudo e formou o Gensis. Então você entra no site deles lá, você digita lá, sumário da Gensis, por exemplo, você vai ter todos esses sumários aí, ó. Tem 3 sumários disponíveis lá, ó. Então, todos já 2020 e 2021, né? Da Delta G, por exemplo, ó, conexão Delta G. Então, você tem lá o sumário de touros da raça Nelore, sumário de touro da Natura, que tem Brangos e Angus, e o sumário de touros, né, da Delta G Conexão, que é Hereford e Braford, tá certo? Bom, como é que funciona isso? Isso aqui é uma empresa, essa empresa aqui é uma empresa, né, que comercializa sêmen, né, uma central de touros que faz análise de sêmen, né? Então você, por exemplo, é dona de um touro, né, algum de vocês, e aí você acha que esse touro tem um potencial genético aí muito bom. Então, o que você vai fazer? Levar esse touro seu para a central, né? Você vai fazer um cadastro, aí tem um cadastro da empresa, lógico que tem um valor, né? Eu não sei realmente agora quanto vale mais, eu estou um pouco desatualizado. Há um tempo atrás aí eu sei que era R$ 5.000 para você colocar um touro à prova. Eu acredito que esse valor já deve estar passando a mais de R$ 10.000 aí hoje, né? E aí, qual que é isso? O que vai fazer? Basicamente, eles vão, né, levar seu touro, então, para uma central, vai fazer uma coleta de sêmens dele, vai pegar esse sêmen, vai inseminar vacas de parceiros. Então, quando você aceita, né, você é, aceita que seu touro entre em prova, né, você automaticamente também aceita fazer parte desse grupo de avaliações. Então, o que você vai fazer? Você disponibiliza suas vacas para serem inseminadas por outros touros para fazer essa avaliação e os parceiros também, né, as outras fazendas que também têm touros que estão em centrais, também irão né, permitir que suas vacas também serão inseminadas por outros touros. Não precisa ser todas, você vai separar algumas vacas ali, por exemplo, 50 vacas, alguma coisa assim, que serão inseminadas por outros touros, e esses touros que serão inseminados são os touros que estão em avaliação. Então, na verdade, é como se, vamos supor, né? Vamos imaginar aqui que nós 4 aqui tivéssemos interesse, né? E aí a gente fosse na central, aí a central ia fazer o seguinte: olha, Jeff, você tem um touro aqui conosco. Então, eu vou pegar sêmens do seu touro e vou inseminar em algumas vacas que a Marília tem, algumas vacas que a Caroline tem, algumas que a Bárbara tem, e outras que você tem, tá certo? Para eu comparar esses touros. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a Marília, né? Vou colocar nas 4 fazendas também, o mesmo com a Caroline, colocar o sêmen do touro dela também, e a mesma coisa com a da Bárbara. Então aí eu posso comparar esses touros, porque eles possuem filhos nas fazendas que são parceiras. É assim que a gente faz, tá certo? E aí, depois, no final disso tudo, é gerado aquele sumário de touros que vocês viram lá. Então, aqui basta você, né, clicar aqui, por exemplo, a gente pode clicar, vamos clicar aqui no do Brancos e Angus, né, para a gente ver, por exemplo, você pede aqui o download, né, e, é, então, por exemplo, cadê? Aqui. Esse é o sumário de touros da raça Brancos e Angus, né? Então, tem algumas propagandas aqui no início, isso aqui a gente não tem interesse algum, né? O que a gente tem interesse mesmo são nas DEPs. No caso, como é gado de corte, nós vamos ter DEP aqui, né? Aqui vem uma base de dados, quais foram as características analisadas, quais características que estão analisando, né?
Então, todas aqui, já com as iniciais, para você ter um índice para saber, por exemplo, como funciona, né? Então, peso ao nascimento, né? Por exemplo, duração de gestação, ganho de peso ao nascimento, tá vendo? Tá toda aqui, ó. Então, todas elas, algumas características de pelagem, estou vendo aqui, né? Por exemplo. E aí a gente continua caminhando aqui para a gente chegar lá onde nos interessa. Vamos lá. Bom, então aqui já começa. Deixa eu ver aqui, deixa eu só me situar aqui. É, deixa eu só, peraí, pessoal. Eu acho que aqui ainda não é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só passar aqui rapidinho. Ah, aqui tá as DEPs, ó. Porque aquilo lá não era DEP. Aqui sim já estão as DEPs, ó. Eu não gosto muito desse sumário de touros aqui da. Eu não sou muito fã desse sumário de touros da Gensis, não. Ele é muito confuso, tá? Mas enfim, aqui, ó, que dá para você ver. Então, por exemplo, eu tenho aqui desse touro, né? Esse touro aqui, esse Abil Gringo aí, né? Ele tem, então aqui tá, ele ainda não tem, olha que interessante, ó. DEP de peso ao nascimento, ele ainda não tem, tá vendo? Sinal que esse touro, ele tá o quê? Ele ainda tá um touro em avaliação, né? Um touro ainda é, muito jovem, por exemplo, tá certo? Ele tem algumas DEP, por exemplo, esse aqui, ó, né? É, por Ô, exemplo, Jefferson, pesa desmama. Oi, pode falar. Não, não apareceu para vocês ainda não? pra mim não apareceu, não. Não, então deixa eu voltar aqui de novo, peraí. Agora tá? Sim. Agora sim. Então é porque deu pau aqui no negócio e a coisa não estava funcionando. Agora voltou. Então vamos voltar lá rapidinho. Então eu estava falando aqui, deixa eu só voltar. Eu estava mostrando para vocês esse aqui, ó. Esse aqui é os. Todos conseguem ver o site agora da Ginsys? Alguém só me dá um feedback aí. Sim, né? Bom, então esse aqui é o site da Gensis, por exemplo, é uma empresa que comercializa touro. Nós temos da BCZ, por exemplo, da CFM, tá certo? São várias empresas aí. Então, eu estava mostrando para vocês, tem a ABS, né? Então, eu estava mostrando para vocês aqui o sumário de touros deles, né? Aí a gente tinha clicado nesse sumário de touro aqui da Brangos e Angus, né? Da Natura, Brangos e Angus. Aí ele tinha aberto essa página aqui, ó. Deixa eu voltar lá no início, então. Então nós tínhamos aberto essa página aqui, né? Então aqui falava quais eram as características, quer ver? Só um minutinho, que aqui é só, por enquanto é só começando, né? Então ele começa a falar das características que eles estão avaliando, tá certo? Todas as características avaliadas, lá, peso ao nascer, duração da gestação, tá vendo? Ganho de peso ao nascimento, do nascimento à desmama, ganho de peso da desmama ao sobreano, tá? Então ele fala como é essa característica, qual é o objetivo que eles têm, né? Habilidade materna para ganho de peso do nascimento à desmama, perímetro escrotal, tá certo? Perímetro escrotal é uma medida que a gente sempre faz, além dela, ser uma medida de crescimento, de velocidade de crescimento do indivíduo, ela também tem muita coisa a ver com a precocidade sexual das filhas, né? Touros com maiores perímetros escrotais têm precocidade sexual das filhas mais cedo, tá certo? Então isso é interessante. As filhas entram em período de cio mais cedo. Então por isso que é medido, tá? É uma medida muito importante. Algumas características de conformação. Características de conformação são aquelas que eu preciso da nota. É aquelas características que não sei se você já ouviu falar de epimuras, né? Que você vai ver lá, que a Bárbara sabe que ela está fazendo a disciplina de julgamento, né? Mas é aquelas de precocidade, de musculosidade, né? São medidas de visuais e que eu vou dar notas, tá certo?
Bom, então lá a gente olha sempre conformação, precocidade e musculosidade, né? É, umbigo, né? Também tamanho de umbigo, tamanho de prepúcio, a gente olha, né? Então são várias características que são avaliadas, tá certo? Então, aqui está um resumo das características, tá certo? Quantos touros foram avaliados, né? Quantas vacas eram avaliadas. Então, era isso que a gente estava falando aqui. E aí, aqui começa, a gente passa aqui. Isso, gente, não é que nada disso aqui é importante, não. É só para a gente ganhar tempo, tá? Então, aqui começa uma, uma uma referência dos touros, né? Então aqui é touros da raça Brahmos, por exemplo. Então, por exemplo, aqui tem, ó, quando você vê que V na pelagem é porque é um de vida vermelho, P na pelagem que é um de vida preto, tá certo? Então vem o nome do touro. Esse aqui, por exemplo, é o 33, 34, ele não tem nome, né? Tem um outro aqui, o Agrocampo. Estão todos os touros aqui, né? Aí vem o pai do touro, tá vendo? E os índices que eles estão, depois eu vou explicar o índice, eu vou explicar nessa aula de hoje. Então não preocupa com o índice por enquanto, não, porque vocês não sabem o que é índice ainda não. Daqui a pouquinho eu vou falar o que é esse índice aí, tá? Aguenta a mão só uns minutinhos. Vamos lá já nas DEPs, que foi o que nós falamos na aula passada. Quem perdeu a aula passada vai ficar um pouco perdido o que é DEP aí, né? Então, aqui estão as DEPs, é o que eu estava falando. Então, tem as DEPs aqui para cada uma das características que a gente viu. Note que a DEP agora, ó, para você ver, ó, é uma medida totalmente diferente da PTA. A PTA lá no leite nós estávamos vendo as 600 e tantos, né, que representava em quilos. Aqui a DEP está em 5,24, tá certo? Então, totalmente diferente. Essa aqui, por exemplo, é a DEP para ganho de peso do nascimento a desmama, né? Então, tem todas as DEPs aqui dos touros, cada touro com suas DEPs. Aí tem a DEP, por exemplo, para o ganho de peso a desmama, né? Tem todas as DEPs aqui que a gente está vendo, tá certo? E isso vai, galera. Olha a quantidade de touros que tá em avaliação, né? Então, quando eu for escolher um touro, eu vou ter que escolher dentro daqueles valores que a gente viu lá, dentro da confiabilidade e dentro também da DEP, né? Dentro da DEP aí que a gente vai analisar, certo? Bom, vamos mudar de sumário aqui só para a gente ver. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho o sumário de todos da CFM. CFM também é uma empresa que vendedora de sêmen, então basta você digitar lá sumário de touros SFM, você vai ter aqui o sumário de touro, aqui é o sumário de touro da Nelore. O sumário de touro da SFM é bem mais simples da gente analisar, tá? Então aqui vocês estão vendo o sumário, também tem as características que eles consideram. Isso é uma coisa interessante. Cada central de touro, ela tem umas características que ela valoriza. Então, por exemplo, aqui na central, né, da CFM, eles estão sempre analisando peso ao nascer, peso a desmama, tá vendo? Materno total, peso ao sobreano, que é o peso aos 18 meses. Também tem conformação, precocidade e musculosidade, né? A altura, perímetro escrotal, probabilidade de prenhez, né? A PP14 é a probabilidade de prenhez de uma vaca aos 14 meses, tá certo? Steability, né? Que é capacidade de permanência desse indivíduo no rebanho, tá certo? Produtividade anual média da vaca, lógica das filhas, né? Umbigo e ossatura, né? E aí o índice também. Daqui a pouco nós vamos falar desse índice aí. Calma aí, vamos falar daqui a pouquinho do que é esse índice aqui, tá? E aí a gente continua seguindo o sumário de touros. Pessoal, às vezes o professor está passando isso rápido. Não é que eu estou passando isso rápido, não, é porque nós vamos ver isso tudo lá no melhoramento aplicado, tá? Então, pode ficar tranquilo aí. Então, tá aqui, olha que interessante aí, ó. Esse aqui, por exemplo, é os melhores touros para prenhez aos 14 meses. É por isso que eu gosto do sumário de touros da CFM, porque ele já entrega para a gente desse jeito. Ó. Nesta página aqui estão todos os melhores touros para prenhez aos 14 meses. A PP14 é uma característica que foi, de certa forma, estimulada pela CFM. Então, lógico, a primeira característica que eles estão considerando é a PP14, que é a probabilidade da vaca ser inseminada aos 14 meses.
né? Então, tem aqui, por exemplo, ó, qual é o melhor touro para PP14? É o Conrad, tá certo? Filho do Culau. Esse Culau, vocês vão ver que é um touro muito famoso, inclusive está aqui também. É um touro muito famoso, um touro Nelore muito famoso. O Conrad também é muito famoso, tá? E vários touros aqui é filho desse danado esse Culau, tá certo? Bom, então tá aqui, ó, PP14, ele tem uma DEP de 22,92, DEP, diferença esperada na progênie, é o que se espera nessa progênie, né? E aqui a acurácia, note que a acurácia aqui, ó, dá 0,88, significa que é uma acurácia de 88%. É uma acurácia excelente, nós falamos na aula passada que acima de 70 já era suficiente, né? Quem assistiu a aula passada. Uma acurácia de 0,44 é uma acurácia muito baixa. Significa que esse touro aqui, como o diesel, ele pode tanto subir quanto descer. Ele tem uma acurácia baixa porque ele tem poucos filhos ainda né, em avaliação. Quando ele tiver mais filhos em avaliação, essa acurácia dele pode subir ou pode descer. O diesel é um touro muito novo, tá? Um touro mais novo aí, certinho? Então ele ainda está em bastante avaliações aí, né? Mas olha que interessante, além da PP14, ele também coloca as outras características, olha lá. Peso ao nascimento, peso a desmama, materno total, ganho de peso aos 18 meses, que é o sobreano, né? Peso aos 18 meses, né? Conformação, precocidade, musculosidade, perímetro escrotal e altura, tá certo? Aí, se você continuar, aí ele vai botar para você os melhores para stayability. Ah, professor, lembra para mim o que é stayability? Stayability é aquela capacidade do indivíduo de permanecer muito tempo no plantel, principalmente as vacas, né? Vacas permanecerem muito mais tempo no plantel, né? Você poder explorar ela mais tempo. Né? Quanto mais tempo essa vaca ficar, melhor. Aí vem todos os touros. Esse aqui é o melhor touro para stayability, que é o Jade. Note que muda. Olha o diesel aqui de volta. O diesel é um touro que parece que vai ser um touro muito bom, né? Ele sempre está figurando entre os primeiros. Mas o problema do diesel é que ele ainda tem a confiabilidade dele é baixa ainda, né? Então precisa ter mais avaliações. Você passa, aí, por exemplo, aqui, ó, os melhores para peso ao nascimento. Aí muda, agora é o Thunder, certo? Lembrando, peso ao nascimento eu quero que diminua, né? A vaca tem que ter peso bem menor para não ter problema de carrar bezerro, né? Então, por isso que vocês vão ver sempre negativo, tá certo? O que é esse menos 1,42? Significa que, em média, as filhas do touro Thunder têm, né? Aliás, as filhas não, os filhos, né? Fêmeas e machos do touro Thunder têm em torno de 1,42 quilos a menos do que a média do rebanho onde eles estão. Tá certo? Então tá aqui. E uma acurácia acima de 0,70 aí, ó. Excelente, tá bom. Então aqui esse aqui então é o da CFM, né? E mostrar para vocês o da BCZ. O da BCZ é um pouco diferente. Por quê? O da BCZ, ele na verdade, ele é feito assim, você vai escolhendo aqui, ele é um sumário dinâmico. Né? Então, por exemplo, você vem cá e escolhe aqui, por exemplo, eu quero por grupo, né? Você quer saber todos os touros. Aí você vai escolher a raça, qual raça que você quer. Então, a BCZ, ela faz a avaliação da raça Brahma, da Gi, da Guzerá, da Indu Brasil, da Nelore, da Cindy e da Bapuã, né? Vamos jogar aqui, sei lá, vamos botar aqui Brahma, por exemplo, raça Brahma. Aí ele pergunta para vocês, ó, então aqui ele vai ter só o PANT, que esse PANT aqui é o PNAT, que é Programa Nacional de Avaliação de Novos Touros, tá certo? Então você clica, se você clicar aqui no Nelore, ó, no Nelore aparece mais aqui, ó, quer ver? Cadê aqui? Acho que foi Nelore, foi Nelore, né? Era para aparecer mais. Quando eu apertei. Aqui, ó, tá certo. Ó. Nelore, touros, aqui vai aparecer, tá vendo? Então eu tenho vários tipos, ó. Se é touros na central, se eu quero saber o PANT, se eu quero saber o geral, né? PANT é o Programa Nacional de Avaliação de Novos Touros, né?
Mas vamos voltar lá que a gente está falando do Brahma. Do Brahma não tem isso, não. Do Brahma já cai em touros direto aqui. Não, não cai não, agora tem, agora apareceu. Era pau mesmo do programa. Então a gente espera um pouquinho, pronto. Aqui tá os touros, né? Então, note que Brahma só tem um pouquinho de touro, tá vendo? Olha que de touro que tem, 11 touros em avaliação. Aí você pode escolher qual característica que você quer. Aqui eu estou escolhendo, por exemplo, peso, desmama, né? Vamos escolher aqui, ó, idade ao primeiro parto, IPP, ó. Idade ao primeiro parto. Quer saber as vacas, né? Qual os melhores touros cujas vacas vão ter idade ao primeiro parto mais cedo. Então, você clica aqui, aí, ó, o nativo da Amazônia é o melhor touro, tá certo? Então, ele mostra já para você aqui ele já mostra para você aqui a DEP, tá certo? É bem mais dinâmico, vamos falar assim, né? Vamos mudar aqui, então, agora para a raça... Vamos lá para a raça Nelore, que deve ter bastante, né? Então, aí você vem cá em touros. Tem um coleguinha seus querendo entrar, deixa eu aceitar. Pronto. Professor, o Antônio está pedindo, já aceitei. Aí, vamos lá em geral. Vamos esperar, vamos guardar um bocadinho. Ixi, galera, acho que não foi bom ter escolhido geral, não, hein? Vai demorar, são touros demais. Eu acho que não foi uma boa ideia, não. Mas já deu para vocês verem como é que funciona, né? Então, ele é um sistema integrado. Você clica e procura, e aí ele vai te dar quais são os touros que eles têm, tá certo? Se sobrar mais um tempinho, a gente volta nisso aqui para mostrar para vocês, mas vai demorar. Deixa eu ir com a aula, senão nós vamos perder tempo aqui. Eu tenho aula 3 horas. Então, pessoal, deu para vocês entenderem como é que funciona? Então, olha, isso aqui é só mais ou menos para vocês terem noção como funciona a, como funciona os sumários de todos, né? Eu tenho vários sumários de todos aí, né? Se você chegasse lá na minha sala, você vai ver que eu tenho, sei lá, mais de 40 sumários de todos. Cada ano sai um sumário, cada raça tem seu sumário, tá certo? Quando a gente estiver falando lá na, no melhoramento aplicado, aí sim a gente vai fazer um pouco mais separado. Quando eu estiver falando de gado de leite, nós vamos olhar alguns sumários apenas do gado de leite, né? Aí, das principais raças, principalmente. Depois, quando a gente estiver falando de gado de corte, nós vamos pegar o sumário só de gado de corte. E aí a gente vai aprender a ter, né, leituras de sumário, como é que funciona cada sumário, certo? Você já viu que tem alguns sumários que é muito mais fácil de você analisar, outros são muito mais enjoadinhos, né? Mas todos eles contêm as mesmas informações. Na aula passada, nós paramos aqui nesse método dos níveis independentes de eliminação, né? E aí a gente parou, né? Faltou falar do índice, né? E do BLUP. E aí a ideia do índice, nesse método de índice de seleção, é justamente aquilo que eu falei com vocês assim, não, gente, eu não posso falar agora para vocês quando eu estava lá no sumário o que é esse índice, porque eu ainda vou falar do índice, que é isso aí, tá certo? A ideia, então, do índice, só para a gente lembrar rapidinho aqui, ó, como é que foram, né, como foram as avaliações genéticas, né, como se desenvolveu, nós vimos o método de Thambin, era aquele método que eu pegava uma característica e ia fazendo seleção nela até esgotar, até eu chegar ao limite, aí eu passava para outra característica, nós vimos quais eram os problemas que ela poderia dar, aí depois nós vimos os métodos dos níveis independentes de eliminação, que é quando eu tenho a avaliação de duas características ao mesmo tempo, não é isso? Então, eu escolheria, por exemplo, uma característica A, uma característica B, e aí eu pegaria os animais que eram os melhores nas duas ao mesmo tempo, né? Aí,
mesmo assim, esse método dos níveis independentes de eliminação, ele acabava sendo um pouco limitado, porque ele me permitia fazer a seleção apenas de duas características ao mesmo tempo. Quando você coloca três, começa a ficar complicado. Aí a galera, então, resolveu criar o método índice de seleção, que foi esses dois indivíduos aí, o Smith e o Hazel, tá certo? Esses camaradas juntaram, né? E a ideia deles era combinar todas as características em apenas um número, um valor, um índice, tá certo? Para cada animal, né? E esse método, ele acabou sendo o mais usual, né? Muito mais superior do que os outros dois, que foi o tandem e aqueles níveis mínimos lá, né? Níveis independentes né, de seleção lá. E o método índice de seleção, ele acabou, então, abrigando mais características, permitindo você utilizar muito mais características, tá? A ideia, o que que é? A ideia é você criar um índice, um valor, uma equação matemática, onde você vai ter, né, uma equação onde cada um desses betas e x aqui representa uma característica. Então, deixa eu só pegar meu ponteiro aqui. Então, beta 1x1, por exemplo, poderia ser peso ao nascimento. Beta 2x2, por exemplo, poderia ser o peso à desmama. Beta 3x3 poderia ser, por exemplo, circunferência escrotal, tá certo? Isso aqui eu posso colocar quantas eu precisar, certinho? Quantas características eu precisar. Posso trabalhar com 10 características, 5 características, tá? Posso trabalhar com várias aqui. Lembrando que no melhoramento, nós já vimos lá no capítulo 2, que eu falei isso para vocês. O melhoramento tem um problema. Se você aumenta muito o número de características, o ganho genético diminui, tá certo? Ele é inversamente proporcional. Quanto mais características você tentar fazer seleção ao mesmo tempo, menor vai ser esse ganho genético. Então, colocar muitas características é um problema, tá? A ideia é o seguinte, qual é a ideia? A ideia é que nesses Bs eu vou colocar o que a gente chama de pesos, de valores de ponderações. Seria o seguinte, o quanto que eu quero dar de importância para a seleção daquela característica, tá certo? Todos os somatórios nos Bs têm que fechar em 100%, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou considerar três características apenas aqui. A primeira x1 vai ser o peso ao nascimento. A x2 vai ser o peso à desmama. E a x3, circunferência escrotal do touro. Né? Eu estou falando touro, mas poderia ser também aves, suínos, não tem problema algum, não. Certo? Podia ser vacas, por exemplo, né? Só que aí não teria como ter circunferência escrotal, né? Bom, então, a ideia é o seguinte, eu vou colocar aqui a importância. Eu acho que eu quero dar de importância para o peso ao nascimento em torno de 50%. Tá certo? Então, eu vou multiplicar isso aqui, todo esse índice, por 0,5. Como um peso. Vai ser 0,5, vai ser a importância que eu vou dar para o peso ao nascimento, que é a característica que eu quero mais dar importância. A característica que é peso desmama, eu vou dar 30% de peso para ela. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 0,3. E a característica que é circunferência escrotal, eu vou dar um peso de 20%, então 0,2. Então, note que se eu somar os 3 Bs, que é 0,5 com 0,3 com 0,2, vai fechar em 100% ou igual a 1. Então, a ideia é, esses Bs aqui, que são os pesos, vão ser os valores onde eu vou dar, né, a importância para a seleção daquela característica. E os X1, X2 e X3 aqui vão ser as médias da característica na população. Né? Então, aqui, por exemplo, eu considerei outras características aqui, né? Então, aqui, por exemplo, eu ia pegar lá, qual foi a média de peso ao nascimento para aquele, né, dos filhos daquele touro. Então, eu vou colocar aqui no X1. Qual foi a média dos pesos, né, a desmama para aquele touro? Aqui eu vou colocar no X2. E qual foi a circunferência escrotal daquele touro? Vou colocar aqui, tá certo? E aí depois que eu multiplicar esses valores,
eu vou criar um índice para cada um deles, um valor para cada um desses indivíduos. E aí, depois, o que eu vou fazer? Comparar esses touros para saber qual foi o melhor. Tá certo? Lógico que eu só posso comparar os touros se eu estiver usando o mesmo peso, né? O peso que eu usar para um touro, eu tenho que usar o mesmo para todos os touros, né? Para eu poder comparar eles, porque senão fica injusta a comparação, tá? A ideia do índice de seleção é isso. Então, eu posso fazer, por exemplo, para suínos, aqui eu dei um exemplo para suínos aqui, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, lá, ó, X1 como a média de leitões nascidos da mãe, X2 é o ganho de peso diário do indivíduo, X3 é a conversão alimentar, X4 é a média do peso de pernil dos irmãos do indivíduo, tá certo? E os Bs aqui vão ser os valores, as ponderações. Aí eu tenho que escolher qual é a porcentagem que eu quero dar de média disso. Eu posso pensar assim, olha, ganho de peso vai ser a característica mais importante para mim, né? E em seguida vai ser peso de pernil, por exemplo. Conversão alimentar vai ser o terceiro e leitões vai ser o quarto. Eu posso pensar assim. E aí eu vou distribuir aquelas pontuações pensando nesse jeito, né? Ou eu posso chegar e falar assim, ó, você quer saber? Para mim todas elas são iguais. Então eu vou dar 0,25 para cada uma delas, porque eu quero ganhar nisso tudo. É você quem escolhe, tá certo? Aí vai ser do seu conhecimento, vai ser de você, dos seus objetivos de criação, do seu conhecimento do rebanho que você está trabalhando, é que você poderá saber qual dessas características você vai se importar mais ou qual dessas características você vai, né, manter, vamos falar assim, dentro do seu índice. É você quem escolhe, tá? Então, a partir daí, então, a ideia, né, dos Bs, né, os Bs, então, vão ser valores obtidos de forma a maximizar a correlação entre o índice de seleção e os valores genéticos verdadeiros. Vou aceitar um coleguinha seus aqui, pessoal. É o Caio. Só ocultar esse aqui que fica enchendo o saco. Então, pessoal, então a ideia é exatamente essa que eu falei para vocês, né? Deixa eu só voltar aqui também. Né? E aí a gente vai fazer sistemas de equações, tá? Nós vamos fazer sistemas de equações com todas essas características para a gente estimar os valores aí, né, das matrizes de variâncias e covariâncias fenotípicas e genéticas aí, tá certo? Então é assim que é feito, tá? Não é uma coisa tão fácil, não, porque para cada um daqueles índices eu vou ter que colocar esses índices aqui e a partir dessas, né, dessas equações aqui, usando, né, a relação de matrizes, eu consigo resolver e obter, então, os valores de variância genética, né, variância fenotípica, para eu poder, então, obter o valor genético dos indivíduos. Só em relação aos índices que eu havia falado para vocês, então, por exemplo, cada uma daquelas empresas possui seus índices de seleção, tá certo? Então, por exemplo, a ABCZ, ela tem um índice dela. A BCZ, não sei se é essa ainda, mas ela usava, por exemplo, 20% de ponderação na habilidade materna, 20% no peso aos 120 dias, que é uma característica que eles chamam, né? DP 120 dias, é o quanto o animal ganhou de peso até os 120 dias. Peso aos 365 dias, que é um ano, né? Aí eles dão, né, 20%, né? Peso aos 450 dias, também é uma ponderação de 20%, o perímetro escrotal 10%, e aos 365 dias, que é um ano, e o perímetro escrotal aos 450 dias, né, 10%. Note que se você somar todas essas ponderações, você vai fechar em 100%, né? Então, esse aqui é o índice que a BCZ utiliza, a Associação Brasileira dos Criadores de Gado Zebu, né? Junto lá com a Embrapa, certo? Então, aqui está só a representação dos índices deles, né? Para Nelore e Guzerá, eles utilizam outras coisas. Olha só. Então, para Nelore e Guzerá, por exemplo, eles usam habilidade materna 20%, peso aos 365, 20%, peso aos 465, aos 450, 20% também,
Períodos escrotais eles utilizam também, 10% cada um. Idade ao primeiro parto, olha lá, ó, 15%. Período de gestação, 5%. Tá certo? Então, esses índices aqui, eles é que criaram, porque se você quiser comprar o programa da ABCZ, né, que é junto com a NCP e a Embrapa, se você quiser comprar o programa deles, você está comprando touros, né, que estão sendo avaliados considerando essas características, tá? Que é o índice que eles têm. Né? Para a raça Brahma, eles também têm uma própria. Para a raça Brahma, eles têm lá, né, os pesos de acordo com a raça Brahma. Com a Tabapuã, eles têm outros índices, tá certo? Isso tudo vai baseado né, eles se baseiam nos rebanhos dos criadores que eles atendem e que, né, nesses rebanhos, eles precisam melhorar isso aí, tá? CRV Lagoa também tem o seu. Tá? CRV Lagoa tem aqui, ó. Olha lá do CRV, ó. O índice deles é 20% para ganho de peso, né, do nascimento e desmama, tá vendo? E aí vai, ó. Aqui, por exemplo, é peso, desmama, musculosidade, ganho de peso diário, tá certo? Então, esse aqui é o índice que eles têm, né? Da CFM, Nelore, 20% para peso de desmama, 40% para peso de desmama sobre ano, 20% para musculosidade, 20% para perímetro escrotal. Né? A aliança, Nelore, né? Então, são essas ponderações aqui, ó, de índice de... Aí, eles têm dois índices. Tem um índice de desmama e um índice de acabamento, tá certo? Então, note que o índice de desmama deles um pouquinho mais curto, né? Só com 4 características, mas o índice deles, que eles chamam de índice final, que é o de terminação, aí já tem mais coisas, né? Que eles observam, tá? Aqui para Hereford e Braford e para Nelore, né, da conexão delta G, tá certo? Então, cada um deles tem um índice, né? Se você, professor, e para que serve esse índice? Agora a gente tem que voltar lá nos sumários. Então, vamos voltar lá nos sumários aqui para a gente ver. Então, se você ir lá nos sumários de touro, por exemplo, igual o touro daqui, ó, olha o índice aqui, ó, tá certo? Esse aqui é o índice deles. Esse aqui, por exemplo, esse aqui são os índices da CFM, né? Se você olhar bem, tem um ranking aqui do lado, ranking geral. Esse ranking geral são os melhores touros baseados no índice da CFM, tá certo? Então, por exemplo, esse touro aqui, ó, que é o Barbaro, ele é o segundo colocado, considerando aqueles índices que eles levam, né, que a CFM utiliza, né? Professor, como é que eu sei quais são os índices que a CFM está utilizando? Aí você tem que ir lá na frente, em algum lugar aqui, ele vai te falar qual é o índice que eles estão usando. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. O pessoal ficar na dúvida, pode perguntar, tá? Aqui é o índice, ó. Olha o índice deles. Então, ó, o índice deles está sendo, ó, 20% de peso de desmama, 20% de ganho de peso ao sobreano, 20% do peso aos 18 meses, que é ao sobreano, 20% de musculosidade, 10% de perímetro escrotal e 10% de PP14. Então, eles levam em consideração todos esses valores aqui para aqueles índices, para aqueles touros lá, né? E aí, baseado naquilo, eles ranqueiam o touro. Se você quiser comprar a ideia que eles têm de que um rebanho bom tem que levar aquela consideração, aquelas características que eles estão falando, você compra os touros pelos índices, pelos rankings, né? Em vez de você comprar o touro os melhores para PP14, por exemplo, você vem cá e já escolhe quais touros você vai comprar baseado no ranking geral deles. Provavelmente em algum lugar aqui, eles ranqueiam todos os touros do primeiro ao último, que vem no final, depois que ele passa todas as características, aí ele vai ter um ranking aqui, olha lá, sumário geral, aqui, ó. Então, esse aqui é o sumário geral, tá certo? Aqui é o ranking geral baseado em todos os touros. Então, o melhor touro para a CFM, considerando os índices que ela leva em consideração, é o touro diferente, que é esse touro aqui, ó, tá?
Então, esse aqui é o touro. Onde está achurado aqui, escurecido, ai, gente. É onde o touro são as características que ele é o melhor, tá? Então, por exemplo, ele foi o melhor ao presa-desmama, ao materno total, ao ganho de presa sobre ano, aos 18 meses. Então, esse touro aqui foi o melhor, mas ele não foi o melhor em período escrotal, não foi o melhor em PP14, tá certo? Mas, quando pega tudo dos índices, ele ainda é o primeiro, tá certo? Então, estão todos os touros aqui, né, com todos os seus, baseado naquele índice do CFM lá, tá? Então, é assim, toda empresa tem o seu próprio índice, ok? Alguma dúvida aí, galera? Até aí? Não, Bom, tranquilo, senhor. oi, pode falar. Tranquilo? Bom, Falou que estava tranquilo. não, bom demais. Então, galera, um outro jeito da gente melhorar um pouquinho aquela avaliação por índice é o GLUP, que é hoje a metodologia mais utilizada. Não que o índice não seja utilizado, o índice é muito utilizado, às vezes o índice é utilizado junto com o BLUP, mas o BLUP, ele foi desenvolvido por Henderson em 1963, né? E a ideia dele é você predizer todos aqueles valores genéticos, né? Usando muito mais informações, né? Ele usou a metodologia dos modelos mistos, você não precisa se preocupar o que é essa metodologia de modelos mistos, porque isso aí é coisa de estatística muito avançada, é estatística para quem faz mestrado e doutorado, tá? Mas a ideia é o seguinte, a ideia é que o BLUP, ele permite você incluir, né, naquelas matrizes lá, a informação completa de parentesco dos indivíduos, o que coisa que o índice de seleção não fazia, né? Então, por exemplo, ela permite fazer, por exemplo, a inclusão das informações de pai, mãe, irmãos, tios, avós, né? Ele permite também você fazer a avaliação simultânea dos machos, das fêmeas, né? E dos filhos ao mesmo tempo, tá certo? Você não precisa, o índice de seleção ele tem um problema que você vai colocando muitas características, o índice de seleção vai ficando muito mais difícil. O BLUP você pode colocar N características tranquilamente, que ele faz avaliação de tudo. E outra coisa que o BLUP faz, que o índice de seleção não fazia, que é a avaliação de medidas repetidas no tempo. Algumas medidas, elas repetem, por exemplo, vou dar um exemplo de medidas que são repetidas no tempo, né? Por exemplo, peso ao ano, peso ao nascimento, peso a desmama, peso a um ano, peso a um ano e meio, peso a 2 anos, são medidas que a gente chama de medidas repetidas no tempo. Para a mesma característica peso, eu medi ela 5 vezes. Ganho de leite, aliás, produção de leite também é uma medida que a gente chama de medida repetida no tempo, que é medida longitudinal, porque você pode ir medindo a produção de leite mensalmente ou quinzenal, então você vai ter um monte de medidas. O índice de seleção, ele pede que você faça uma média disso aí e leve em consideração só isso. O BLUP não, ele leva em consideração cada uma daquelas medidas. Então, por isso que o BLUP tem muitas vantagens, né? E aí ele pode ser aplicado em 2 tipos de metodologia, que é modelo touro e modelo animal. E isso aqui para vocês não tem muita importância, vocês entenderem o que é modelo touro, modelo animal, tá certo? Mas só para vocês entenderem um pouquinho, o modelo touro leva em consideração só a avaliação do touro, o modelo animal ele leva em consideração a avaliação do touro, da vaca, né, da progênie, tá certo? É só essa a diferença. E aí a ideia é o seguinte, é essa equação aqui, só que essa equação que vocês estão vendo aqui, que é y igual a xb mais zg mais e, onde aqui ó, é o efeito, é o erro experimental, nada mais é que matrizes. Cada uma dessas letras aqui ó, são matrizes, né? Isso que são as equações de modelos mistos. As equações de modelos mistos levam em consideração equações de matrizes. É como se você fizesse resolver uma solução, né? Ter uma solução de uma equação, mas não uma equação algébrica, uma equação matricial. Né? E aí, para ter isso, eu tinha que formar as matrizes. Né? E cada uma desses x' R a menos 1, x aqui,
é uma matriz e a gente tem que resolver isso aqui tudo no braço. Lógico que a gente não faz isso, né, na escrita, a gente faz isso por... existem softwares que fazem esse tipo de resolução, porque imagina aqui, ó, multiplicar a matriz X pela inversa da matriz R pela matriz X menos X', que é a matriz X. Olha para você ver, isso aqui você ia ficar o dia inteiro só para multiplicar uma matriz dessa. Isso se você tiver só 3 animais. Bota 1000 animais, acabou. Você nunca mais vai ter vida na sua vida, né? Fazendo esses cálculos. Né? Então, só para a gente dar um exemplo como a gente faz, né, uma avaliação né, do BLUP, então a gente faria, vamos imaginar aqui, ó, esse exemplo aqui, ele faz o seguinte, ó, calcular os valores genéticos utilizando o modelo animal, né, para ganho de peso diário, aí, em touros, por exemplo. Né? Então, ele tem aqui, ó, ele tem um animal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são 12 animais. Aí, esse é o pai, né? Esse aqui é o pai desses animais, a coluna de pai. Note que o touro K, ele é pai dos animais 1, 2 e 3. O touro W é pai dos animais 4, 5, 6. O H é pai dos animais 7, 8, 9 e 10. O I é pai só do 11 e o J é pai só do 12. Lógico que isso aqui são touros da mesma época, né? Então, são todos indivíduos aqui, por exemplo, esses são meio irmãos, né? Não tem como ele ser irmão completo, porque nós estamos falando em bovinos, né? E aí eu tenho sexo. Um é macho, dois é fêmea. Então, note que, por exemplo, o animal 1, 3, 6, 7, 8, 11 são machos, e o 2, o 4, o 5, o 9, o 10 e o 12 são fêmeas. E aqui todas as colunas de peso, né, de ganho de peso diário desses indivíduos. Então, o que a gente vai fazer é montar aquelas equações, olha lá, o Y, que é igual a XB mais ZG mais o E aqui, que é o E experimental. Então, o que a gente faz? Olha, essa coluna, essa matriz Y é a matriz dos pesos. É os pesos lá, tá vendo? Então, cada um daqueles pesos que a gente viu cá, tá? Cada linha vai ser um animal. Né? Como eu estou usando machos e fêmeas aqui, tem que ser um modelo animal, não pode ser o touro, o modelo touro. Essa aqui, que é a coluna, essa segunda coluna, que é a coluna X, é a coluna de sexo. Então, aqui, ó, aonde for macho, vai estar nessa coluna aqui. Aonde foi fêmea, vai estar nessa coluna aqui. Então, por exemplo, o primeiro animal, vamos voltar lá, o primeiro animal é macho, sexo 1. Então, vai aparecer 1 aqui para o sexo 1 e para o sexo 2, 0, porque eu já sei, como ele é macho, então ele vai ser fêmea. O segundo animal é fêmea. O animal é fêmea. Então, nessa coluna aqui aparece um 0, que é a coluna dos machos, e na coluna das fêmeas aparece 1. Você vai fazer isso para cada um deles. Tá certo? Aí, esse B aqui é multiplicando a coluna de sexo. Tá? Isso aqui tudo multiplica a coluna de sexo. Lembra que de matriz você multiplica linha por coluna. Então, quando você multiplicar 1 vezes 0 vezes isso aqui, vai dar só o S1, que é do sexo 1, e o sexo 2 vai ser 0. Todo mundo multiplicado a 0 vai ficar 0. Aqui, nesse mais aqui, ó, depois mais Z, a coluna Z a gente chama de coluna do animal, né? O índice do animal. Ela vai ter um 1 só na diagonal. Porque o animal aqui, ele aparece uma única vez aqui e não aparece mais. Tá certo? Então, esse aqui vai ser a coluna do animal 1, a coluna do animal 2, a coluna do animal 3, a coluna do animal 4. Eu preciso fazer isso aqui para eu conseguir resolver matricialmente, tá? Aí vem as colunas G, que daqui a pouquinho a gente fala quem é ela, e o E, que é o E experimental. Essa coluna aqui, ela vai... essa aqui a gente não consegue determinar ela só com os cálculos para saber se houve erro ou não, certo? Bom, e aí o que a gente vai fazer? Resolver essas equações matriciais. Então, não é tão simples assim, não. Essa aqui, que é aquela matriz G que eu queria mostrar para vocês, que é a matriz de parentesco. A matriz de parentesco, você faz o seguinte, ó, aqui é a coluna A do animal 1, aqui do animal 2, do animal 3, até o animal 12. E aqui a linha do animal 1, a linha do animal 2, até o animal 12.
Então, ó, o animal 1 com ele mesmo vai ser 1, porque ele tem similaridade 100%. O animal 1 com o animal 2, o pai é o mesmo, lembra? O pai deles é o touro K, que é pai do 1, do 2 e do 3. Então, ele vai receber 0,25. Por que 0,25? Porque eles são meus irmãos. Eles são irmãos são filhos só do mesmo pai, a mãe é diferente. Se fosse filho da mesma mãe, se fosse suínos, por exemplo, aqui poderia aparecer 0,5, que significa que é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Eu faço isso para cada um dos indivíduos. E aí eu vou resolver essas equações matriciais, que não são fáceis, vamos passar isso aqui mais rápido. E aí eu chego nisso aqui, ó. Isso aqui é que é o negócio. Depois de eu resolver todas aquelas equações, que eu não é objetivo de vocês, eu chego aqui nisso aqui, ó. Isso aqui quem são esses valores aqui? Esses valores aqui são os valores genéticos para cada um daqueles indivíduos. Então, o valor genético para o animal 1, para o animal 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, até o 12. Lembra, a DEP é a metade desse valor. Então, a metade de 9,32 vai ser 4,66. Então, a DEP para esse animal aqui seria de 4,66. Aí eu até calculei aqui, ó, o melhor animal foi esse aqui, né? O mais alto, né? 47,348. Então, a DEP para esse indivíduo aqui, ó, vai ser de 23,674 gramas, né? Significa o quê? Significa que, né, esse animal, presta atenção, esse animal, que é o animal 3, né, se ele inseminar, né, ou se ele for os filhos dele, se ele for, não sei se ele é um macho ou se é uma fêmea, vamos ver se ele é fêmea ou macho. Ele é um macho, tá certo. Então, os filhos dele, né, vão ter, em média, 23,674 gramas a mais de peso, né? Ganho de peso diário, isso aí? De ganho de peso diário do que os outros touros, né? Na população. E o animal 9, vamos ver quem que é o 9, se é macho ou se é fêmea? O animal 9, 9 é uma fêmea. As filhas dela, em média, vão ter 40,029 gramas a menos do que a média da população. O que a gente faz agora é só ranquear isso aqui. Aí você ranqueia isso aqui, dos melhores até os piores, né? Coloca todos os touros e todos os animais, por exemplo, dos melhores aos piores. Aqui não é touro, porque tem macho e fêmea. E aí pronto, você tem uma variação genética de débito, por exemplo. Então é assim que a gente faz, tá certo? Aqui era um exercício, mas não vou passar esse exercício para vocês, não. Sim. Então, pessoal, a aula de hoje era exatamente isso aí né, que eu precisava falar para vocês, que ficou faltando, né? Vamos falar assim, que era vocês entenderem como funcionava a obtenção dessas DEPs, tá? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram tirar aqui de dúvida? É meio trabalhoso, né? Trabalhar com melhoramento não é fácil, não, viu, galera? O negócio é meio apertado. Bom, se ninguém fala nada, entende que é porque não tem dúvidas, né? Então, agora sim vocês conseguem fazer essas batidas que estão lá, tá? São batidas, são muito mais simples. Lembrando que essa avaliação de touros, a gente vai ter ela muito melhor no semestre que vem. Deixa eu ver, o negócio aqui garrou, vamos ver se volta aqui. Se voltar, eu quero mostrar para vocês rapidinho como é que funciona. Para touros Nelore, Pente. Agora apareceu. Deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidinho. Aquela hora tinha. Aí, ó. Agora dá para vocês verem aqui o sumário, então com todos os touros aqui. Aqui eu posso escolher, ó, qual características eu quero, né? Por exemplo, se eu quisesse aqui área de olho de lombo, ó, uma característica, área de olho de lombo. Então, aqui estão os melhores touros para a área de olho de lombo,
tá certo? Então, o melhor touro é esse Osíris. Esse Osíris, ele está no Deca 1. O que significa esse Deca 1 aqui? Que ele está, né, nos primeiros 100 touros, tá? Os 100 melhores touros, ele está incluído, né? Lembra que a BCZ trabalha com diversos touros. Pelo índice da BCZ, ele é o 37º, agora você sabe o que é o índice, né? E se você clica aqui, você tem todas as informações do touro. Então, é muito interessante, aqui também você clicar aqui, você tem as informações de quem é o proprietário, tá certo? Por exemplo, né? As características dele. Então, essa aqui, esse sistema integrado da PMGZ, né, do Programa de Melhoramento de Gados e Bovinos, da Embrapa, né, e da BCZ, é fantástico, muito legal, tá certo? O ruim é que ele não traz aqui as confiabilidades, né? Ele traz a característica, mas não traz a confiabilidade, o que é ruim para a gente, né? Não sei se apertando aqui, se ele mostra. Ah, aqui ele mostra a acurácia. Quando você aperta na característica, ele mostra, né? Então, se a gente quisesse, por exemplo, área de olho de lombo, acurácia, 0,38%. Agora, você já sabe que uma acurácia extremamente baixa significa que é um touro que ainda está em avaliação e que não vale a pena demais você confiar nesse valor, né? O ideal é pegar um touro cuja acurácia dele esteja acima de 70%, né? Então, basta você clicar no touro que ele te mostra. As acurácias aí, ó, são todos touros muito novos, tá vendo? Vamos tentar achar um touro mais velho aqui. Então, as acurácias ainda estão muito novas. Ó. Aqui já tem uma com perímetro escrotal acima de 74%, por exemplo, né? Ok, galera. Bom, pessoal, então, a gente agora só precisa de fazer prova, né? A nossa prova, eu já vou deixar ela disponível para vocês terça-feira, tá? Terça-feira, então, fica disponível a prova para vocês. Vocês vão ter essa prova aí para fazer, né? Vocês vão ter até tempo tranquilo, porque a gente vai disponibilizar a prova desculpa, quarta-feira, dia 31, né? E eu vou deixar ela disponível para vocês até o dia 6, que é terça-feira da outra semana. Vocês têm aí 6 dias para fazer prova. Por que para o dia 6? Porque logo depois eu já tenho que contabilizar as notas e fazer a prova final para alguém que precisar de prova final, tá? Então, como é que vão ser nossas notas? Vão ser 3 provas, mais as notas somadas das sabatinas, tá bom? Então, as sabatinas, vou convertê-las todas a 10 pontos e pegar cada uma das 3 provas que também valeram 10, tudo, a nota dessas 4 coisas, 3 provas mais, né, sabatina, eu vou dividir, então, por 4 e aí tirar, né, eu vou tirar a média de sua nota aí, tá ok? Eu acho que nessa turma aqui não tem ninguém perigando, não, tá todo mundo tranquilo, tá bom? Mas se alguém precisar de prova final, a gente faz prova final. Então, quarta-feira, muita atenção, eu estará para vocês disponível, né, aberto para vocês fazer a nossa prova, tá? Nós não faremos encontro para fazer essa prova, porque acho que agora você já sabe como é que funciona a prova. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Vai até essa última matéria, né, prof, de hoje. Né? Lá no período, no scriptzinho também da prova, eu coloco quais capítulos eu vou estar usando. Mas é o capítulo, basicamente é o capítulo 4 e o capítulo 5, né? Tá bom? Aquela parte de endogamia, heterose, cruzamentos e essa parte hoje de metodologia, tá? Pessoal, então fiquem com Deus. Um abraço para vocês, boa sorte e até mais. Tchau, com Deus. Com Deus. Tchau.